minutinho. Ah, agora começou. Começou a gravação. Pronto. Professor, então gostaria de agradecer, né, pela insistência, né, professor? A gente fomos insistentes, né, uns 2 meses, e de novo, mas eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, né? Como eu falei para o senhor, isso aqui é um encontro de amigos, né? Que vem exatamente falar a importância do professor Leopoldo, né, para todas essas atividades que a rede tem feito, né, e a gente descobre cada vez mais, né, que ele teve uma influência muito grande em todo o mundo, né, o quanto isso foi abrangente, né, e é exatamente isso, fazer uma horinha de recordações, né, e discutir essas influências do professor Leopoldo, e o que ele plantou, né, de semente em cada uma dessas atividades. Então, professor, fique à vontade. Muito obrigada novamente pela disponibilidade. Ok. Posso começar? Sim, professor. Então, vou ver aqui. Vou mostrar aqui. Agora aqui, compartilhar. Deu certo aí? Ah, tá dando. Está né? chegando. Está chegando, ainda não, professor, só um instantinho. Acho que o senhor já pode... Opa, o senhor consegue colocar no PowerPoint ali embaixo? Ah, sim, eu Aqui, tenho ó. que ligar aqui. Ah, tá certo. Aí o senhor pode colocar no modo Pronto. apresentação e ocultar aquela barrinha que a gente falou. É só tocar Aí aqui? ocultar, bem do ladinho, bem no Ocultar, cantinho. tá. Isso, pronto. Ok? Ok? Perfeito. Tudo bem, né? Pode Então, começar. posso começar. Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite da Clélia. Eu fiquei realmente devendo um pouco a resposta, porque ela me convidou exatamente quando eu estava com Covid. E aí nós demos um tempo, né? Fiquei completamente curado. Na verdade, foi muito leve, não tive grandes problemas, não. E eu fiquei um pouco preocupado em falar assim, nesse encontro, porque, considerando assim outros coordenadores que tiveram um contato muito mais íntimo com o Leopoldo, meu contato com ele era durante os encontros, e não a época que ele apareceu aqui, outra que eu fui no Rio, de forma que eu vou contar a história, né, da nossa ligação e, como diz aí o título, né, os frutos da interação do Leopoldo conosco. Na verdade, eu sempre me considerei um pouco diferente dos outros coordenadores, na época que eu era coordenador, porque a maioria dos coordenadores faziam seus cursos em seus departamentos acadêmicos. E eu fazia isso no Museu de Ciências. Então, portanto, tínhamos uma diferença, né, ambiental, né? E algumas coisas a gente não fazia igual aos outros, exatamente porque tínhamos recursos, alguns a menos e outros a mais, e fomos adaptando essas condições, né, para que o curso de férias, como eu digo, a lá de mês, né, funcionasse direito, né. Vi os outros, eu só não consegui ver o seminário do Calixto, mas vi, a Cláudia mandou para mim o do Pavão e do Diogo, que eu gostei muito, e vou ver se a gente pode falar alguma coisa assim da nossa experiência lá, aqui em relação à rede, nossas atividades na rede. Então, eu queria começar lá com essa foto aqui, né, que ponho aí para homenagear os novos coordenadores, inclusive o nosso novo coordenador geral, né, o João Bento, e a Ana Paula, né, que são os novos coordenadores. Isso é uma fotografia tirada em Tiradentes, né, no restaurante. Tá, em primeiro plano aí está o João Bento, o Cristóvão um pouco atrás. Tem uma pessoa atrás do João Bento que eu não consegui identificar, Paulinho, Leopoldo, Beirão e eu. Então, vai essa daí só para a gente rememorar um pouco.
Bom, eu queria primeiro apresentar a Seara da Ciência, que é esse Museu de Ciências aqui da Universidade Federal do Ceará, esse é o edifício da Seara. Lá em cima tem o pessoal chama de dragão, mas é um dinossauro cearense, né, da região do Cariri, que é uma região no sul do Ceará que tem uma riqueza fóssil muito, muito interessante. Então, o nome dele é Ngaturama limai. Ele acabou se tornando nosso mascote, né? Por causa de um dos produtos que a gente fez, que eu vou contar, que esse personagem apareceu, um garoto que fazia caricatura, e aí a gente adotou como nossa logo, mais ou menos uma logo alternativa. Angaturim, que é um nome escolhido pelos próprios visitantes. A gente fez uma consulta entre os visitantes e esse nome apareceu, Angaturim, para lembrar Ngaturama limai. Nós temos um salão de exposições, que alguns de vocês já visitaram, né? Só para lembrar. É um salão muito interativo, aqui é a porta do teatro, né? O Teatro da Seara, é o hall de entrada, e o nosso Angaturim aí como recepcionista. No pátio interno nós temos um observatório astronômico, que é um observatório muito bonzinho para astrônomo amador. A criançada adora quando a gente faz sessão de noite, há filas enormes para ver, né, olhar os satélites, os nossos planetas, etc. Então, é um observatório muito bom, tem produzido um bocado de gente boa aí, meninos atrás de asteroides, e etc. Aqui é a nossa baleia, que está aí, criançada olhando. Nós temos um show de ciências a cada visita, né? Os meninos brincam, os nossos monitores mostram experimentos interessantes. Então, essa é a nossa vida na Seara, receber visitantes todos os dias e metê-los no salão de exposição, onde eles podem mexer. É proibido não mexer, né? É o nosso lema. Bom, esse show acontece todo para cada visita, e os meninos brincam, fazem experimentos interessantes para eles verem. Bom, eu queria começar a contar a história da Seara para a gente compreender esse contexto, né? Na verdade, o professor Enio Candotti, eu acho que todo mundo conhece, ex-presidente da SBPC, na verdade também ele foi o primeiro não paulista presidente da SBPC, e, por acaso, ele assumiu a presidência exatamente aqui em Fortaleza, numa reunião anual da SBPC aqui, quando eu era secretário regional da SBPC. E estávamos nessa luta da criação das FAPs, das Fundações de Amparo à Pesquisa nos estados. E ele chegou para mim depois da posse e disse: olha, a gente já ganhou essa briga aí, tá ganho. Quer dizer, inclusive, aqui no Ceará já estava realmente bem encaminhado a criação da FAP daqui. E ele disse uma frase para mim, disse: agora a gente vai entrar noutra luta. Vamos tentar ver se a gente faz um número bastante grande de museus de ciências nesse Brasil. Nós estamos muito pobres nesse aspecto. E eu captei o recado, fiquei com aquela coisa na cabeça. Isso foi em 89. A Seara foi criada 10 anos depois, né? Mas foi criada porque também teve um movimento desse outro que está à direita aí, que é o professor Ernest Hamburger. Ele costumava fazer umas reuniões, dentro da reunião da SBPC, ele reunia os sonhadores de museu, né? Os sonhadores de museu eram pessoas dos estados, diferentes estados, que estavam querendo, fazendo campanha para criar museus de ciências ao longo do Brasil inteiro. E a gente contava os dias para chegar nessa reunião, porque a gente encontrava com os outros sonhadores de museu, né? Tinha gente que já tinha museu, mas estava querendo melhorar, e outras pessoas que só sonhavam, como era o meu caso, né? Que a gente não tinha ainda a Seara, mas estava sonhando com ela. Então, o professor Hamburger e o professor Enio Candotti, eu gosto muito de falar deles, porque realmente foram pessoas importantes para a gente brigar por essa criação desses museus. E o Pavão eu conheci lá. Conheci o Pavão exatamente nas reuniões do Hamburger. E fizemos coisas interessantes. Essa aqui, ó, por exemplo, essas duas fotos de cima, somos nós, na concentração da Escola de Samba
Niso da Tijuca, né? E estamos nós muito bem acompanhados. Essa primeira foto tem o Pavão, eu, o Pavão, o Ribamar e a Fátima da Casa da Ciência. E aqui temos a companhia de um prêmio Nobel, né, que é o Rod Hoffman, o Marcelo Gleiser, o Pavão está aqui, eu ali, o Ribamar também. Então, esse aqui era uma ala chamada Ala Santos Dumont, que era a ala dos convidados, diretores de museu de ciências e pessoas de divulgação científica. A escola, né, doou as fantasias, as coisas para a gente desfilar. Eu quase que não ia, né? Mas peguei corda, acabei indo. Eu nunca fui sambista na minha vida, mas acabou dando certo. E embaixo, de novo, o Pavão Carnavalesco, né? Consciência na Cabeça e Frevo no Pé, que é um bloco lá de Pernambuco, da de Olinda, que desfila nas ladeiras de Olinda. Tanto a Tijuca como esse bloco de Pernambuco faziam, né? No caso da Tijuca, fez, né? Foi um desfile que a escola foi a vice-campeã em 2004. Né? E aqui é um bloco que todo ano sai no Carnaval de Olinda. Então aqui fica meu abraço para o Pavão, que eu conheci nas reuniões do professor Hambúrguer. Bom, a história com o Leopoldo começa aqui. Né? É uma história que começa com esse meu colega aí, o professor Armênio, que na época ele era o coordenador do PET Medicina, do meu departamento, funcionava no meu departamento, e ele criou um curso de férias, não para escola, mas para monitores ou bolsistas de iniciação científica do Nordeste. Depois isso foi ampliado para o Norte também. Então, todos os anos acontecia esse curso de férias e ele tinha, por regra, finalizar o curso convidando um nome, um grande cientista, para falar no final para os alunos. E nesse ano, que foi 2002, né, ele falou para mim assim, olha, você deveria convidar o professor Leopoldo Demês, porque ele está fazendo umas coisas interessantes que eu não sabia. E ele disse, por que você não é o coordenador? Eu disse, não, porque você é bioquímico. Então, ele é também bioquímico, portanto, é você que tem que convidar. Eu digo, mas não conheço ele, eu conheço de nome, mas não tenho nenhuma intimidade com ele. Mas acabei, né, achando o telefone, telefonei para ele, o Leopoldo foi muito gentil, disse que topava vir, e o Leopoldo veio. Né? Teve uns adiamentos, porque teve um negócio de uma greve e tal. Eu sei que isso aconteceu em outubro de 2002. Ele veio dar essa palestra para esse curso. E a palestra Ciência e Arte, e depois dele falar, tinha muita coisa sobre aquela peça, né, do método científico, e ele depois projetou a mitocôndria. E o Armênio, né, esse meu colega, disse, rapaz, você devia apresentar aquela peça que você escreveu, né, que vocês estavam ensaiando na Seara e tal. E a gente acabou topando, né? A gente nunca tinha feito isso na vida. Né? Primeiro que nós não tínhamos ninguém experiente em teatro. E essa peça foi escrita, eu vou contar a história dela depois, né? Mas era uma peça sobre bioquímica, né? A bioquímica em cena. Então, essa peça foi apresentada após a palestra do Leopoldo e depois dele projetar a mitocôndria. E a peça apareceu a primeira vez, era o premiere da peça e premiere do grupo de teatro. Na verdade, todo mundo aí é completamente... nunca tinha feito teatro na vida. São estudantes, são nossos monitores de química, de física, de biologia, matemática, etc. De forma que ninguém tinha experiência, alguns bem canastrões e tal, mas a coisa funcionou muito bem. Tanto que o Leopoldo ficou muito impressionado, ele veio conversar comigo, ele disse que tinha gostado muito, etc. E aí eu perguntei para ele, você não quer conhecer mais alguma coisa em divulgação científica? Nós temos a Seara da Ciência. Né? E aí ele disse que topava. Eu peguei, o Leopoldo levei para a Seara da Ciência. Aí começaram a acontecer umas coincidências muito interessantes. Primeiro foi essa, né, que eu não sabia que ele fazia teatro. Aí ele disse que fazia teatro também lá com o grupo, né, com o pessoal do laboratório, que faziam os cursos, etc. E aí, quando chegamos na Seara da Ciência,
a gente encontrou uns estudantes, uns jovens estudantes de escola, saindo em companhia da professora Ana Lúcia, né, que era professora da bioquímica aqui. E eu não sabia que aquele curso que ela estava dando na Seara, que ela estava dando no departamento, eu falei, venha para a Seara, que tem mais espaço, tem mais condição, e ela levou o curso para a Seara. Foi exatamente no dia que eu levei o Leopoldo lá. Quando a gente entra, o Leopoldo se depara com aquele monte de meninos saindo, com a Ana Lúcia, e já se conheciam, tinha feito um treinamento aí no Rio, para aprender as coisas do curso, mas eu não sabia de nada. Então, ele já pegou uma segunda coincidência, não foi nada programado, né? E aí, quando ele acabou de visitar lá a salão de exposição, ele disse uma frase interessante, assim, você quer ganhar $1 milhão? Eu falei, quero, sim, claro. E ele disse, não, estou fazendo um convite para você entrar numa rede de educação em ciência, e me deu uma ideia, mais ou menos, né, de como a coisa funcionaria. E aí eu topei, imediatamente eu convidei o meu colega Pedro Magalhães, que já andava pela Seara, fazendo umas coisas, e fomos para o Rio. Fizemos um treinamento de 15 dias num curso de férias que estava sendo ofertado lá no Departamento de Bioquímica, né? E aí está a Ana Lúcia, né, que é da bioquímica daqui, já tinha conhecido o Demês antes, e essa fotografia da esquerda é no apartamento do Demês. E aí o Pedro que segurou o barco, né, de todos os cursos de férias, fundamentalmente, ele foi fundamental para isso, foi comigo lá para o Rio, e fizemos o curso, e começamos a montar os nossos aqui em Fortaleza, né? Bom, eu queria só chamar a atenção de que o primeiro grupo, todo mundo que fala fica dizendo, não sei se eu estava, o Pavão, não sei se eu era do primeiro grupo, mas não era não, o Pavão não era do primeiro grupo, está aqui. Em vermelho aí, temos o primeiro grupo que foi formado, né? Que fomos o Beirão, lá de Minas Gerais, obviamente, o Departamento de Bioquímica da UFRJ, o pessoal da Bioquímica de Unicamp, né? Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e Rio Grande do Sul, Santa Maria. E nós, né, fomos os últimos a serem incorporados aí no grupo. Depois, no outro ano, vaneses e negros se somaram, portanto, aí, essa é uma lembrança que eu tenho muito clara na minha cabeça, dos grupos iniciais. E aí fizemos os primeiros cursos, né? Essas aí são a capa das apostilas. Começamos com uma coisa que a gente já viu no Rio, no treinamento, essa temática, né? Somos o que comemos, alguma coisa assim. E fizemos os cursos, essas são as capas de apostilas. E depois a gente começou a ver que nós tínhamos uma mão de obra, nossos monitores de estudantes de graduação da universidade vinham de várias áreas, né, como química, física, biologia, matemática e tal. A gente tem que arranjar um tema que todas essas ciências, essas áreas da ciência sejam, né, contempladas. E achamos a luz. E aí a luz tem biologia, a luz tem química, a luz tem física, enfim. E foi com esse tipo de temática que a gente continuou a fazer com certo sucesso, um bom sucesso. Vou mostrar aqui algumas fotos dos nossos cursos. Não precisa nem mostrar, porque todos nós, né, todos vocês que estão assistindo, já conhecem a metodologia, mas a gente fazia exatamente as mesmas coisas que todo mundo faz, né? A aula trote, aquela discussão inicial, os laboratórios, as experiências, o modo de conduzir os experimentos, enfim, não preciso falar sobre essa história, porque essa história todo mundo já conhece. Bom, mais fotos aqui. Pessoal no laboratório, pessoal fazendo discussão, pessoal fazendo apresentação, discutindo, usando o nosso
salão de exposição, nosso time de monitores que nos auxiliava, aqui a apresentação da bioquímica em cena também, aqui discussão com Raquel Pedro, enfim, experimentos sobre luz, a maior parte dessas fotos. E as várias atividades que a gente faz, eu fazia na época, né? E as improvisações, muita luz, muita cor, uma peça sobre luz também, a natureza da luz, que é do nosso grupo de teatro, né? E depois os estudantes criavam suas próprias peças, né? Isso era muito interessante, porque em 2 dias eles criavam as peças que eles eram capazes, foram muito criativos, né? E, bom, as características que vocês devem todos conhecer, né? E aí tem uma novidade. Um dos cursos que a gente ofertou foram para professores de Cabo Verde. Isso é uma história interessante, porque essas fotos aí são eles visitando a Seara da Ciência. E eles vinham de Cabo Verde todo ano, através de uma ligação do governo do Estado com o Cabo Verde. E um ano eles nos procuraram perguntando se a gente podia dar uns cursos, porque eles vinham para cá para ter curso de matemática, porque a pessoa que promovia, o professor que promovia isso, tinha umas ligações diplomáticas com Cabo Verde e tal, a mulher dele tinha uma ligação forte lá, mas que eles conseguiam trazer um grupo de 50 professores, ou 40, alguma coisa assim, e vinham para cá, mas eles tinham aula de matemática, né? Tinham os treinamentos em matemática. E aí ele soube da Seara da Ciência, veio falar com a gente, disse, vocês não querem dar um curso para eles? E aí nós topamos. O Pedro achou que a gente ia dar o curso, era no hotel onde eles estavam, que é para evitar que eles se deslocassem na cidade, né, de perder tempo, etc. Então nós levamos o material para o hotel e ir lá desenvolvendo esse curso, exatamente igual ao curso de férias que a gente está acostumado a fazer. O interessante de tudo, né, isso aqui é dentro do hotel, vocês estão vendo aqui que 2 fotos da esquerda são mesas, né, tem a cortina e tal, não é um laboratório, mas é uma sala que o hotel cedeu para a gente fazer esse curso. E o mais interessante é que essa coisa deu fruto também, né, que eles levaram para Cabo Verde, né, na capital, cidade chamada Praia, eles passaram o curso para outros colegas. Nunca mais, eles mandaram essas fotos, mas nunca mais mandaram. Não sei se eles continuaram a fazer isso lá ou se eles pararam, né? Mas, pelo menos, um curso a mais aconteceu internacional, né? Agora, em Cabo Verde. E aqui, mais ou menos, o número de cursos de férias que a gente fez, né? 25 cursos no Ceará, 16 na Seara, e mais alguns de parcerias, né, como o nosso departamento, departamento de bioquímica, de farmácia, odontologia e enfermagem, e departamento de morfologia. O nosso último foi em 2016. Bom, eu queria falar um pouco dessa peça, né, assim, puxando a brasa para a minha sardinha, mas é porque ela é um exemplo interessante de como uma coisa prolifera, né? Produtos, né, podem prosperar. Essa peça foi apresentada, como eu falei, pela primeira vez, premiere foi com a presença, né, do Leopoldo, lá no nosso departamento. A Bioquímica em Cena, que é uma peça que eu escrevi. Na verdade, eu não estava pensando em ter grupo de teatro na Seara, eu não tinha pensado nisso direito, né? Mas eu escrevi porque eu como professor de bioquímica, eu fazia umas aulas que eu notava que o pessoal gostava muito, que foi a parte de integração metabólica entre os órgãos. E eu, nessa aula, eu passei a antropomorfizar os órgãos, né? Eu falava como se os órgãos tivessem consciência, né? O cérebro só gosta de glicose, o músculo produz isso, mas ele não gosta daquilo, o tecido adiposo é como coração de mãe, quanto mais chega, mais ele aceita. E, enfim, eu dava uma aula sobre a conversa bioquímica entre os órgãos do nosso corpo, né? Como é que eles se integravam, que hormônios regulavam essa troca de informações químicas.
E um dia de madrugada eu acordei sem sono, sentei no computador e escrevi uma peça. Às 9 horas da manhã, estava com a peça grosseiramente escrita, inicial. Pronto. Daí eu fui melhorando e tal, e encontrei na Seara uma professora que trabalhava no teatro universitário, e achou o texto interessante, e aí vamos montar esse negócio. E aí trabalhamos em cima disso, a Betânia Montenegro, né? E a gente, então, ficou imaginando os figurinos, os apetrechos, né? As coisas da peça. A primeira coisa que eu disse que era que não queria ter cenário, porque cenário complica a saída, né? A gente apresentar em outros locais. Então, a gente estava pensando que podia itinerar bastante pela cidade, pelo interior do estado. E, inclusive, aí são fotos aí em Pernambuco, né? Aí foi uma SBPC de 2003, a gente apresentou no Circo da Ciência, durante a reunião da SBPC de 2003. E aqui em Sobral, lançamento, bom, esse é o lançamento de um livro, depois eu vou falar. Bom, tá, aí. Esse livro aí, eu escrevi em cima da peça. Quer dizer, o livro, na verdade, contém o texto da peça, a descrição dos figurinos, conversas um pouco, alguns textinhos sobre cada característica bioquímica de cada órgão. E eu resolvi dar uma de compositor e fiz uma canção para cada órgão. Né? Eram 8, né? Deixa eu ver se eu me lembro aqui. O cérebro, o músculo esquelético, o fígado, o rim, tecido adiposo, coração, faltam mais 2 que eu não estou lembrando, a hemácia, e mais outro que eu estou aqui tentando me lembrar, o intestino. Então, esses 8 órgãos, né, eles tinham muitas ligações, a ligação desses órgãos mais a parte do metabolismo energético, é a parte que eu conversava mais. De modo que eu escrevi, consegui publicar, e dentro dele vinha esse CD, né, com as músicas, as canções da bioquímica médica. Mas essas canções não faziam parte da peça. A gente decidiu não colocar as canções para não interromper o fluxo de diálogo entre os órgãos. Então, na verdade, a peça era um diálogo, né, que acontecia entre os órgãos, cada qual querendo ser mais importante do que o outro, e dá uma briga e tal, e no fim, enfim, a gente explora a parte de estresse, de exercício, de repouso, nesses estados metabólicos. Esse livro foi, então, uma coisa. Uma vez eu fui para o Rio e o Leopoldo, né, se comunicou comigo e aí me convidou para dar uma volta na Lagoa Rodrigo de Freitas. Rodrigo de Freitas, né? Na Lagoa do Rio. Lá. E nessa conversa aí eu descolei uma apresentação do livro. Eu perguntei se ele não topava apresentar o livro e tal, e ele topou imediatamente, de modo que esse livro de Bioquímica em Cena é um livro que é apresentado pelo Leopoldo, e coisa que me deixou muito, muito orgulhoso. Aí a gente começou a fazer vídeo. Né? A gente não tinha muita experiência em vídeo, mas a gente tinha uma ligação com a nossa FUNCAP, a nossa FAP aqui, que tinha um grupo que fazia vídeos. Né? E a gente, então, começou a fazer, tinha um projeto para fazer uma série de vídeos sobre cientistas cearenses e cientistas internacionais, que eu vou falar daqui a pouco. E aí decidimos fazer um vídeo da peça. Na verdade, o vídeo tem novos personagens, e a história, quer dizer, o conteúdo é o mesmo, mas a história é meio inversa, porque ao invés dos órgãos conversarem entre si, é uma menininha que sonha que caiu, foi engolida por um colega e tal, e ficou tentando sair, e nessa tentativa ela conversa com os vários órgãos e acha uma solução, mas aí nessas conversas vão conversando sobre os papéis bioquímicos, né, metabólicos de cada órgão. Então, esse foi um vídeo que a gente produziu na época que a gente tinha essa equipe. Aqui é só mostrando o pessoal filmando dentro do laboratório.
E aí apareceu um menino que sabia fazer quadrinhos. E, mais uma vez, alguém achou, podia fazer a história da bioquímica e tal. Aí, normalmente, a história foi modificada, o mesmo conteúdo. E aí, onde foi que apareceu o nosso Angaturim, o menino que fez os desenhos, ele criou o Angaturim. E aí, depois a gente adotou como nosso mascote. E aí, recentemente, já agora na pandemia, eu peguei as canções que eu tinha composto para cada obra e transformei num vídeo, que chamei de Máquina Química Humana em Canções. Né? Então, eu apresentei e fiz brinquei um pouco, né, com as coisas de vídeo, e fiz uma coisa mais completa do que simplesmente apresentar as canções, mas fiz complementos, etc. Então, estou mostrando essa coisa toda porque é uma peça que eu escrevi e que pode gerar, né, várias mídias, né, vídeo, além do teatro, livro, quadrinhos, etc. Tudo com um só conteúdo. Bom, e falar em livro, né, eu tive a honra de ser convidado também pelo Leopoldo para escrever 2 crônicas, 2 textos, né, para esse livro, O Outro Lado da Ciência, volume 2. Essa foto aí é uma foto que a gente tirou na época, né, no dia do lançamento do livro, na livraria da Travessa. Né? Isso foi em 2006. Então, tive muita honra de estar em companhia de muita gente boa aí, o João Esquerdo, né, o Cristóvão e outras pessoas muito importantes. Essa foi mais uma ligação que eu tive com o... Logo em seguida, em 2007, nós recebemos um convite dessa moça aí, Carina Lupetti, que é da Universidade Federal de São Carlos. E essa Carina, nossa querida Carina, ela inventou uma coisa chamada Ciência em Cena, que é convidar grupos de teatro com temática científica para se mostrar no palco lá do teatro da Universidade Federal de São Carlos. E nós fomos convidados e fizemos um esforço do lado, levamos de novo a bioquímica para lá. E nessa brincadeira, essa Ciência em Cena, desde 2007, funciona todos os anos, exceto agora na pandemia, que teve um encontro cancelado de Mossoró, e esse ano passado, fizemos online. Não é a mesma coisa, mas, enfim, não passou em branco. De forma que o nosso grupo também tem incursões no Ciência em Cena. Inclusive, em 2010, nós sediamos o encontro aqui em Fortaleza, né, e foi na época que a gente não tinha ainda teatro, né, o teatro é do prédio novo, e só nos mudamos em 2012 para o novo prédio, né, que nós temos então esse teatro de 200 lugares. De forma que a Ciência em Cena, a quarta Ciência em Cena foi aqui, em Fortaleza. Nessa ocasião, nós apresentamos uma peça que é o Cearense por Opção, uma desbiografia do Rodolfo Teófilo, que foi uma peça muito interessante, porque a gente é muito fã desse Rodolfo Teófilo, é um camarada que foi o nosso Oswaldo Cruz, né? E a gente começou a revivê-lo e reconhecê-lo como um herói cearense, com o livro do Lira Neto, O Poder e a Peste. É interessante que esse Rodolfo Teófilo era um sanitarista, um farmacêutico, que, na verdade, é de cearense por opção, porque o pai dele era cearense e casou com uma baiana. E aí, quando a mãe dele teve uns probleminhas no parto, aí foram para Salvador, que era um local assim uma medicina mais avançada, e ele nasceu em Salvador, passou 20 dias e voltou para Fortaleza. Aí ele só foi descobrir que era baiano no dia que ele foi se inscrever para fazer o curso de farmácia, né, na Bahia. E aí alguém conhecia o pai dele e disse, não, meu amigo, você é baiano, você não é cearense, não. Aí ele disse, eu sou cearense porque quero. E ficou essa frase famosa, né?
E aqui no Ceará, quando ele voltou, ele estava na época da varíola, da cólera, aquelas pestes todas, e ele começou a se preocupar com isso e, enfim, ele resolveu fabricar a vacina aqui no Ceará. E ele fabricava com os próprios recursos, com os seus próprios meios, e vacinava de graça, saía pelos arrabaldes da cidade, vacinando as pessoas. A coisa aqui foi muito difícil. Teve um dia que uma cidade que tinha 30 mil habitantes, morreram 1.000 num dia só, de varíola. Então, a coisa foi muito feia por aqui. É interessante porque eu peguei esse livro e mandei para o Leopoldo. Eu mandei para o Leopoldo e desconfio que essa página deste livro, que é o livro da Vivian, com o Jussênio e o Aurélio, uma breve história das vacinas, foi dedicada uma página completa a Rodolfo Teófilo. Aí eu até perguntaria para a Vivian, né, se ela confirma que foi inspirado no livro que eu dei para o Leopoldo ou se foi uma coincidência. Não, foi inspirado no seu livro. Eu achei seu livro lá nas coisas do Leopoldo e foi aí que eu decidi colocar no nosso. Foi bem, eu desconfiei que era isso mesmo, porque eu achei muito bom, fiquei muito satisfeito, fiquei muito alegre de ter o nosso herói na página do seu livro. Obrigado. Bom, então aqui foram as peças que a gente já levou para o grupo, para a Ciência em Cena, né? Então, em amarelinho está ali Cearense por Opção, que é isso que a gente andou falando, mas temos, a primeira foi a Bioquímica em Cena, depois viemos Natureza da Luz, etc., até esse Lampião e Maria Bonita, que é Em Busca da Química do Amor, que foi agraciado com o melhor espetáculo daquela edição do Ciência em Cena, em 2014. E você vê que em 2020 houve a pandemia, seria em Mossoró e não aconteceu, e esse em 2021 o evento foi em forma virtual. E aí temos aqui alguns nossos atores, né, fazendo monólogos do Einstein, Darwin. Essa Bate-Papo sobre Energia é uma peça que a gente fala sobre a energia, de todas as formas de energia, discussão entre uma professora, entre uma dona de casa e um funcionário da Companhia de Eletricidade do Estado, que odeia insetos. Esse aqui é a Natureza da Luz. Essa é uma cena em São Carlos também, né? Uma conversa uma conversa meio impossível, né? Que é entre o Newton, o Huygens e o Einstein. Mas, na verdade, o Einstein, o Newton e o Huygens viveram numa época mais ou menos coincidente, mas o Einstein é do século XX. Mas é interessante a discussão sobre luz, né? Em que um acreditava que a teoria ondulatória, o outro a teoria corpuscular, e o Einstein disse, as duas mesmo e tal. E aí explicam as coisas. Essa Deus e Darwin na Terra do Céu, é um diálogo entre o Darwin e Deus, e tem um anjo aqui que intermedia a conversa. Debates póstumos também, é um debate entre o Galileu e o Cardeal Bellarmino, também foi transformado numa discussão de auditório, programa de auditório de TV, enfim. Aqui é o grupo o Lampião e Maria Bonita, Em Busca da Química do Amor, que é um espetáculo que imagina uma briga, né, de amor entre Lampião e Maria Bonita, e aí tem uma explicação do amor, né, através dos hormônios que agem e tal, etc. Poeira Estelar, esse aqui eu tenho outra mensagem para a Vivian também. Essa Poeira Estelar é uma menininha que gostava de astronomia, estava um belo dia lá no quintal dela olhando as estrelas, quando chega um ET e tal, e conversa vai, conversa vem, ela embarca na nave do ET e viaja pelo sistema solar, né, parando em cada planeta desse, onde existem atores que representam o planeta, etc. É uma peça interessante também. Que é o nosso atual diretor do grupo de teatro, o Renato Rodrigues, né, fazendo aqui um monólogo do Eu Sou Einstein e outro que é a Invenção dos Números.
Esse aqui é o efeito Baca, muito em cima da tabela periódica. E aí nós inventamos, o Pedro com o pessoal, eles bolaram um festival de teatro científico chamado Seara Teatral. Na verdade, esse Seara Teatral, a gente convida as escolas a ensaiarem, né, a produzirem uma peça de teatro com temática científica. Em determinada semana, eles vão para a Seara e se apresentam no nosso teatro. É uma coisa interessante, porque é barato, né? Quer dizer, eles gastam tudo que tem para fazer a peça, a gente só faz fornecer a organização, o espaço e algumas outras coisas básicas. E depois a gente... aqui algumas fotos, né, dos meninos da escola, né, com peças... Inclusive, eles imitam, né, eles fizeram aqui o lampião deles, né, que eles conheceram, e fizeram a versão deles. Aqui é interessante também, porque essa menina aqui da fotografia de baixo, ela é um espermatozoide, as duas aqui, aí como é que acontece a fertilização, etc., tudo em cima do palco. Então, isso é uma atividade que nos deixa muito assim, emocionados, né? Porque eles fazem umas coisas muito bonitinhas. E aqui são os troféus que a gente agracia, os melhores espetáculos, melhor diretor, melhor ator, melhor atriz, melhor... Enfim, as várias... E tivemos a oportunidade de fazer 5, né? O último foi em 2019, Festival de Teatro Científico da Seara da Ciência, a Seara Teatral. E aí investimos também recentemente, não tão recentemente, mas recentemente alguns com maior intensidade, esse é o selo da Seara, selo de publicação, que Seara da Ciência é Publicações. E aí nós começamos a fazer os livros da Seara Teatral, quer dizer, o Pedro é o editor desses livros, ele bolou essa história. Então, aí, em cada livro desse contém o texto das melhores peças, inclusive a que a gente também apresentou, que a gente também apresenta a peça na Seara Teatral, né? Uma peça nossa, e os meninos apresentam as deles. Então, aqui é o livro do primeiro ano, do segundo, aqui é terceiro ano, quarto ano. No quinto ano, o dinheiro acabou, a gente não pôde fazer, o Pedro não conseguiu fazer o livro da quinta edição do Seara Teatral. Mas também a gente estava editando livros de outras peças nossas, como é o caso do Juízo Final. Esse Juízo Final foi feito um pouco uma modificação, que deu aquela outra do efeito Baca, mas agora o nosso grupo está tentando encenar esse Juízo Final, que é do Pedro Magalhães, né? Natureza da Luz, que é aquela que eu já falei ali, do Einstein, do Huygens e do Newton. Aqui, debates póstumos, o Galileu e o Cardeal Bellarmino. E saiu aqui as Crônicas Cearenses. Essas crônicas aí, vocês estão vendo que cearense está com S, né? Porque é de Ceará e não de Ceará. Então, são crônicas que o Pedro publicou, que eu e o Evangelista, outro colega da física, a gente escrevia para os jornais, né? A gente tinha uma coluna, ele tinha uma coluna, eu tinha outra, e ele é físico, mas gostava muito de biologia, então ele falava muito de biologia, e eu sou na área mais biológica e gosto muito de física, então meus assuntos eram mais da física. Aí o Pedro pegou essa brincadeira e fez esse livro aqui com as crônicas que saíram no jornal O Povo, aqui de Fortaleza. Chamar a atenção que um dos frutos, né, nosso, que a gente... Esse rapaz aqui, o Bruno Ventura, ele terminou Química como monitor da Seara e trabalhou nos cursos de férias, etc. E depois ele resolveu fazer o mestrado na Química. E a defesa do mestrado dele, a dissertação do mestrado dele, foi uma peça. E foi meio difícil de convencer, mas o Departamento de Química, a Organização da Química, lá, acabou aceitando
que essa tese, que essa dissertação fosse defendida na seara da ciência em forma de teatro, de peça científica. Bom, aí aqui chegou a pandemia, eu botei esse nome hoje aqui na preparação do seminário, vídeos pandêmicos, né? Porque todos esses videozinhos aí, que a Vivian até mencionou, foram feitos durante a pandemia, né? Ficava em casa, não podia usar a câmera para fazer grandes coisas, né? E começamos a explorar as potencialidades do meu programa de edição, de fazer movimento, trocar de cor, mudar de forma, enfim, coisas mais básicas, né? Não é um programa de edição de fazer animação, desenho animado, mas tinha algumas características que permitiam a gente fazer, principalmente coisas de física, né? Fazer a Terra rodar em torno do Sol, a Lua em torno da Terra, e aí fazer algumas explicações. Esses vídeos que eu chamei de gotas de ciência, são vídeos de, no máximo, 3 minutos, tem um que tem 4, mas a maioria tem 2 minutos, então são coisas bastante bem focadas em cima de um determinado efeito ou fenômeno científico. De forma que são 11, né? 12 ou 11 vídeos. E o Pedro Magalhães começou a mexer em animação, né? Ele começou a aprender a fazer animação no programa lá dele, e a gente começou a colaborar, né, em muitas coisas. Um dos vídeos, e por falar em vírus, ele fez em cima de um texto que eu tinha escrito sobre vírus, e acabou que a gente colocou isso no festival de vídeo da SBPC do ano passado, e acabou ganhando o melhor curta da SBPC, do Festival de Vídeos, que era com temática, né, sobre o coronavírus. E esse nosso filme aqui, Por Falar em Vírus, ganhou a melhor curta da temporada. E em seguida tem O Cavaleiro do Morro do Moinho, a saga de Rodolfo Teófilo. Novamente o Rodolfo Teófilo, repouso do nosso herói. O Pedro fez a animação de um texto também que eu tinha escrito. Ficou muito interessante, eu gosto muito desse filme, desse vídeo aí. Depois o Pedro fez As Velas de Pinho, o primeiro surto de calazar no Brasil, que foi aqui no Ceará. E aí tem um debates póstumos que a gente tinha feito em teatro, com o Galileu e o Bellarmino. A gente fez um debate póstumos, a peleja entre Oswaldo Cruz e Rui Barbosa, também em cima da temática vacina e outras coisinhas. E Juízo Final, também de animação, e Contos de Ástato, são animações, filmes com temática científica, de animação que o Pedro animou e nós colaboramos aqui. E depois eu queria só chamar a atenção daqueles vídeos, como a gente começou a fazer vídeo no começo, né, que fizemos lá da Bioquímica em Cena. O Wilde Guedes, que é o professor, atual diretor da Seara da Ciência, ele tinha um projeto de fazer uma coleção de vídeos. Um chamado Santo de Casa, que, de certa forma, homenageia os cientistas cearenses, e o primeiro que aparece aí é o Rodolfo Teófilo, né? O primeiro, na verdade, ele não veio para a entrevista, porque ele morreu em 1932, né? Mas o Lira Neto, que é o biógrafo dele, apareceu e a gente fez com ele. E outros cientistas cearenses, fizemos isso aí esse Santo de Casa 1 é formato DVD, e esse Casa 2 já não usamos DVD, está na nuvem, né? E os Imortais da Ciência, que o Imortais da Ciência é uma coleção da Odisseus, né? uma editora. E eles fizeram essa coleção Imortais da Ciência, que eles convidam um cientista brasileiro para escrever sobre um cientista notável, internacional. E aí a gente pediu licença a Odisseus e eles permitiram que a gente fizesse filme. Então a gente chamava os nossos cientistas, né, para fazer uma palestra em Fortaleza, filmava tudo, pegava todas as fotos e figuras que ele usou,
E aí está os Imortais da Ciência, né? Fizemos com esses 4 aí, e mais 4, esse aqui em forma de DVD, à esquerda, e à direita os em forma de... Está na nuvem, né? Está digital. E vídeos em livros. Isso aqui é uma nova coisa que a gente andou fazendo, uma aventura que a gente fez. Começamos logo com um longa não, média-metragem, Poeira Estelar. Na verdade, essa Poeira Estelar, e eu digo que é em libras, mas ela tem um diferencial muito grande. É que os atores e atrizes desses vídeos são surdos ou intérpretes. De forma que os artistas que aparecem na tela não falam libras. Né? Eles fazem a linguagem de sinais. E o filme não tem som, mas tem legendas em português. E temos a Poeira Estelar, que é aquela peça que a gente mostrei aí antes, né, algumas fotos, Bate-Papo sobre Energia, que é outra peça nossa, e Invenção dos Números. Tudo isso foram peças que foram feitas com atores surdos e expressando-se em libras. E também aprendi muito a me preocupar com isso, desde que tomei conhecimento que a Vívia, né, trabalha com esse pessoal e outras pessoas, e nós nos sensibilizamos pela questão e começamos a fazer essas coisas. Aí veio a pandemia e a gente parou. De forma que eu, certamente, todas essas coisas que a gente andou fazendo têm a influência do Leopoldo. Né? Foi nele que nós nos espelhamos e começamos a ter coragem, né, de usar peça científica para fazer, ensinar, aprender. Então, eu digo que o Leopoldo não criou, nem definiu o nosso trabalho, nem desviou o nosso rumo de fazer divulgação científica. Ele só fortaleceu a ideia de que a experimentação científica tem papel importante nas atividades de ensinar a aprender. E aprender ciência fazendo ciência. E também, a outra coisa que ficou de lição, né, que nós aprendemos com o Leopoldo, é que era a importância da arte na educação para incentivar a produção de conteúdo com uso de linguagem das artes, como vídeo, teatro, música, etc. Então, esse é o legado que o nosso querido Leopoldo de Menezes deixou para a seara da ciência e para todos nós. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar. Muito obrigado pela atenção e estou aqui para, se alguém quiser se manifestar. Obrigado. Obrigado. Deixa eu ver se eu sei voltar aqui para... Pronto, acho que voltei, né? Para a apresentação. Para a apresentação. Aí... Pronto. Obrigado. Poxa, Marcos, que legal, cara. Que legal. Eu fiquei super emocionado com aquela foto do início. Eu vou te pedir ela, porque tem tão poucas. E essa reunião foi uma reunião com muita história para contar. Essa de Tiradentes foi uma reunião fantástica, né? Lugar histórico, muito bacana. E eu acho que a tua apresentação destaca uma das perspectivas que o Leopoldo tinha com a rede, que era muito forte, né? E que eu acho que na qual ele dedicou uma parte enorme da vida depois que pensou e criou a rede, que é a produção em ciência e arte. Do que eu conheci do Leopoldo, né? Tu entrou em 2013, a gente entrou em 2004 na rede, um aninho depois. Isso. E ele, de tão apaixonado que era por isso, convenceu a gente também do lado de cá a fazer vídeos, e o Cristóvão tem uma letra muito boa, mas a gente não imagina, né? Alunos de mestrado e de doutorado que não tinham ideia de para onde vinham, as coisas de produção de vídeo a gente se meteu também nisso. Então, eu acho que sem dúvida, uma referência enorme do que é a produção de ciência e arte na rede.
fico muito, muito feliz mesmo de ter essa oportunidade de novo contigo, de resgatar essa memória. E quem sabe a gente consegue pensar alguma coisa para a gente se ver, né? Nesse período que a gente vai estar aí pertinho em setembro. Vamos ver o que a gente consegue programar. Isso. Muito obrigado, Muito viu, bem. Marcos? Prazer. Pois é, Marcos, a gente sentiu a falta de você sair da rede, quer dizer, saiu como várias pessoas saíram, né? Mas por que você não deixou herdeiros? O Pedro era tão bom, então pense, tente convencer Pedro a voltar. O Pedro continua muito ativo na Seara. Eu também continuo muito ativo. Agora, o custo de férias é caro, né? Não é muito simples fazer, porque exige uma série de despesas que a gente está muito mal nesses últimos anos, né? Todo mundo. Estamos sem condição de concorrer a edital, porque também não existe edital. Só mencionar aqui, eu não sei se vocês estão vendo, o meu colega Armênio Aguiar dos Santos está ali, não sei se vocês estão vendo, Armênio Aguiar dos Santos. Esse aí foi o colega que começou tudo isso com o Demês, né? Quer dizer, quando ele teve a ideia de chamar o Leopoldo para dar palestra e a gente apresentar uma peça, e daí a coisa foi embora, né? Então, alô, Armênio, tu está me ouvindo, né? Eu não sei. Bom, era isso. O Pedro continua muito ativo, tanto que nós estamos agora começando, o grupo de teatro está começando a ensaiar uma peça que ele escreveu, que se transformou em livro, né? E agora está inédita ainda. Então, ele vai começar, o grupo está começando os ensaios agora, para encenar nesses, né? Próximo Ciência em Cena, quem sabe. Né? E também nós vamos reeditar, está programado, vamos com uma certa dificuldade, porque nós não temos muitos bolsistas, mas a gente vai tentar reeditar a peça do Rodolfo, né? Aquele que eu mostrei e que você deve conhecer, né? A história, né? Tá ótimo. Muito Matamos bom. as saudades, Marcos. Isso. Pois é. Deu saudade daquele encontro também, né, gente? Lá no Ceará, que foi maravilhoso também. A gente conheceu em loco, né? A Seara e todos os seus encantos, né, professor? Deu para matar bem pouquinho a saudade daquele local lá e daquela reunião, que foi também muito boa. Mas é incrível, assim, né? Um cientista, quando se aposenta, ele parece que trabalha mais, né, professor? Eu estou sem tempo ultimamente, né? Eu tenho passado muito tempo na Seara, fazendo coisas, né? Tentando colaborar, né? Porque há uma dificuldade muito grande de gente interessada em divulgação científica, né? O Lattes exige muito. Que máximo! E aquele aluno audacioso que defendeu a sua dissertação, olha, esse merece incrível. um prêmio, viu? É muito bom quando a gente vê esses alunos aí realmente desbravando algumas áreas que a gente nem imagina, né? Parabéns para o aluno, viu? Mas imagine que não foi muito simples convencer o departamento, não, mas acabaram se convencendo de que era importante, e a gente teve que convencer a orientadora dele, e uma vez convencida a orientadora dele, a coisa ficou melhor. De forma que nós conseguimos uma dissertação de mestrado defendida num palco de teatro. Incrível. Viu? Eu só queria colocar aí, professor, que eu coloquei que me deu saudades da minha infância, e, na verdade, aconteceu uma surpresa. O senhor tocou no nome do professor Ernest. A família, né? Hambúrguer era minha vizinha, e eu era a melhor amiga da filha, e por 4 anos eu convivi dos 10 até os 14, todos os dias na casa. E eu adorava aquela casa. Bom, primeiro porque são todos artistas, né? Inclusive o tio, etc. Mas a casa era equipada por um quarto, era uma parede inteira pintada de verde, que a gente só brincava de giz.
e o tio gostava de brincar de peça de teatro. Aí o senhor veio me falar das peças, eu falava assim, então eu chamava ele de tio Ernest, e a gente já brincava de teatro na casa dele, com os filhos mais velhos, né? Inclusive o Cal era diretor do Castelo Rá-Tim-Bum, então já era uma família de artistas e a gente era vizinho em São Paulo. Então eu fiquei com muita saudade de ver até foto dele. Que bom. Eu gostava muito do hambúrguer, porque eu considero o Ennio Candotti e ele são duas pessoas que foram muito importantes na ideia de criar a Seara. O Candotti pela ideia de fazer, inclusive o Candotti está terminando, né, a carreira dele, né, agora ele é o diretor do Museu da Amazônia, é um museu belíssimo, dentro da selva, coisa mais linda. Eu estive lá visitando. Ele foi, né, fez a política científica da SPPC e tal, mas depois ele se enveredou para o museu mesmo, que foi ele que pensou nessa história de a gente tentar proliferar museu de ciência no Brasil. E o hambúrguer, por outro lado, complementou a história, porque ele, eu chamo assim, ele fazia a reunião dos sonhadores de museu de ciências. Então, ele foi muito importante nesse aspecto, porque ele conseguiu botar a gente junto e a gente dar corda um para o outro, e acabou acontecendo isso. Como eu disse, eu conheci o Pavão lá. E hoje o Pavão... Parabéns por todo o trabalho. Amei. Estou conhecer todo o conjunto da obra. Obrigada. Obrigado. Marcos, só porque vocês estão falando do hambúrguer, eu me lembrei de uma história típica do Leopoldo. Ele, é claro, ele nunca se lembrava o nome de ninguém, né? Não sei se vocês se lembram disso, por isso que ele chamava todo mundo de queridão e queridona. É só porque ele não sabia o nome, mas ele sabia que queridão e queridona sempre ia funcionar. E ele tinha que apresentar o hambúrguer. E não é que ele dizia, agora nós teremos o Dr. Cheeseburger falando. Eu tenho outra história do Demês, está na hora de contar a história, eu vou contar uma do Demês. Na época que ele veio fazer a conferência dele aqui em Fortaleza, no meu departamento, quando ele passou muito tempo, depois você chegou, né, Vivian? Acho que você veio para o final de semana, né? Ficou com ele aqui mais ou menos. E aí, antes de você chegar, eu convidei o Demês para ir lá na minha casa de praia, que a minha mulher, a Verbena, disse que queria oferecer para ele um camarão na moranga. Eu sou muito ruim de comida, não sei o nome dessas coisas, mas é um camarão na moranga. E aí, levamos ele para lá, e aí a Verbena foi para a cozinha fazer a coisa, e ele ficou por ali, olhando, e daqui a pouco ele fez tudinho, né? Quer dizer, no fim, foi ele que ofereceu o jantar para a gente, né? Ele mesmo cozinhou e deu outras ideias, ensinou as coisas para a gente. Enfim, ele tinha esse lado também, né, de chefe. Fantástico, professor. Nossa, foi um prazer estar aqui compartilhando essas lembranças, boas lembranças, né? Muito boas, muito boas. Para muitos jovens ainda que temos vários, né, grupos jovens aqui entrando, né, e se inspirarem, então, nessas atividades de quem começou a desbravar, né, essa área. Tem uma pergunta, uma levantada, pode falar. Sou eu, professor Marcos, eu sou Eliade, recém-chegada no grupo, entusiasta, louca por clubes de astronomia, sou astrônoma em astrofísica e adorei a sua paixão e a sua queda pela física, trabalho com laboratórios de física, pretendo agora fazer um curso de férias de laboratório, né, para os alunos que não tiveram acesso aos laboratórios durante esses últimos 2 anos. Estão há 2 anos na universidade, nunca vieram no campus, então perderam aí 4 semestres de laboratório. Eu vou fazer um curso de férias com laboratório de física envolvendo a história da ciência, que é um componente que eu dou aqui, então acho que vai ficar legal. Misturando tecnologia com os QR Codes na frente dos experimentos, contando a história da ciência, enquanto a história daquele experimento específico, né, na história da ciência. Eu queria saber, porque assim, eu sou muito de fazer, se o senhor der uma olhada na minha vida, assim, eu faço tudo, eu levo planetário para as escolas, eu monto telescópios, eu faço curso de férias, eu sou organizadora da Feira de Ciências, adoro. Mas o que eu vi é que o senhor escreve muito. Eu tenho o maior bloqueio da face da Terra, eu não escrevo, eu executo.
Então, assim, quando eu vi tudo aquilo que foi produzido por vocês, tudo escrito, capas lindas e maravilhosas, então, assim, eu não tenho a história que vai ficar sobre mim, vão ser os vídeos no YouTube das entrevistas que eu dei, por exemplo, ou história em quadrinhos que contaram sobre mim. E aí eu queria, como uma velha jovem entrando no grupo, um conselho de como a gente começa a passar isso para o papel, sabe? Eu tenho muita dificuldade de escrever, de deixar. Eu falo muito, adoro falar, inclusive, e trabalho muito mais com a fala, mas eu achei essa produção de material de vocês, além das peças maravilhosas, que não é a minha praia, mas admiro demais quem fez. A escrita, né? Como a gente deixa a nossa marca também na forma da escrita, daquilo que a gente faz pela ciência, né? Ai, da onde vem isso? Acho que não tem muita regra, não. Na verdade, eu sempre gostei de escrever, mas assim, nunca publiquei nada, né? Mas um belo dia o jornal O Povo, né? Como eu era diretor da Seara da Ciência, tá? Conhecido, né? Como um cara que gosta de ciência, que faz divulgação científica, eles me convidaram para fazer uma coluna mensal, né? No jornal O Povo. E eu perguntei, e vocês querem que eu escreva sobre o quê? Ele falou, o que eu quiser você pode escrever, não tem tema não. Aí eu digo, bom, sou divulgador de ciência, tenho que falar de ciência, né? Obviamente as primeiras duas, né, eu levei, fiquei preocupado, mas assim, você tem que escrever, aprender a escrever escrevendo, é como fazer ciência, aprender ciência fazendo ciência. Quem sabe utilizar dos recursos, acho que vou pegar e falar enquanto alguma coisa transcreve o que eu falo, talvez. Mas de tanta gente ter que escrever, eu tive que escrever muita coisa. A gente começa com ofício, né? Depois vai. Porque a gente escreve muito paper, né? Em inglês e tal, aquela linguagem dura, né? Muito sem, como dizia o Leopoldo, sem emoção. Né? Exato. Eu sou adestrada, né? A gente é adestrado a escrever dessa forma. Eu comecei a escrever, eu comecei a escrever e comecei a sentir que era gostoso, né? Gostoso, e a coisa começou a fluir mais fácil, né? E aí, atualmente, qualquer coisa que eu vou fazer, eu escrevo. Por exemplo, essa palestra aqui, eu fui fazer, não olhei nem um pouco, né? Mas estava escrito. Assim, a sequência e tal, quase que eu escrevi. Aí a gente vai se acostumando a escrever, aí vai começar, porque no início a gente tem meio preguiça de sentar e escrever, mas... bem isso. Mas as minhas palestras eu escrevo. Fazendo bem. Tenho todas as minhas palestras escritas, quem sabe é um bom começo. Tá bem, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Professor, eu queria, na verdade, lhe agradecer, né, pelo seu trabalho, por esse momento aqui, e dizer que uma coisa me chamou a atenção lá no início da sua fala, sobre a sua ansiedade para ter aqueles encontros com os outros sonhadores de museus, né? E eu acho que é isso que a gente faz aqui. A gente fica ansioso por esse momento, ou pelos encontros presenciais, porque é o momento em que a gente vai encontrar os outros sonhadores da extensão, da ciência, né, da educação. Então, muito obrigada mesmo por esse momento aqui. Pois é por isso que eu acho que o professor Hambúrguer foi muito importante. Ele colocava junto as pessoas que estavam sonhando uma mesma coisa. E aí a gente interagia e visitava os outros. Eu viajei muito, às vezes até só para visitar um museu, eu ia lá olhar e tal. De forma que isso propiciou essa conversa presencial, né? Proporcionou a gente trocar muitas ideias e copiar, né? O Museu de Ciência, assim, todo mundo copia de todo mundo, né? Os experimentos e tal. E de forma que foi essa conversa, essa interação que levou. E realmente esse movimento fez muita coisa, quer dizer, a gente era muito pobre de Museu de Ciência, ainda somos, mas a gente era muito mais pobre. Eu acho que o Hambúrguer, com aquelas reuniões, foi fundamental para a proliferação desses museus. Né? Nossa, muito boa essa tua fala, porque ela coloca a gente de uma forma translacional direta para a rede. Né?
o nível assim, cognitivo, vamos dizer assim, né, acadêmico, científico da rede é altíssimo. Somos pessoas de grande relevância, né, nas suas respectivas áreas. Mas, ao mesmo tempo, é uma parcela de pessoas pequena dentro da grande quantidade de pesquisadores no país que tem motivação, né, que são sonhadores, assim, fazendo um paralelo com isso que o Marco colocou, e que se reúnem. A gente se reúne nos nossos encontros e essa tem sido a principal função desses encontros, né? A gente trocar experiências, trocar ideias, copiar um do outro, e isso é fantástico. Quando Ana e eu conversamos com as diferentes coordenações de todos os grupos, sempre ficou muito claro a grande motivação das pessoas em se reencontrar. E a grande expectativa daqueles grupos novos que ainda não tiveram essa oportunidade em se conhecer e nos conhecer. Então, isso cria uma legitimidade para esse nosso encontro e como foi dito, muito bem dito, quem não conhece seu passado está fadado a repetir os erros. A gente tem aqui no Marcos, eu acho, uma história escrita, registrada de um passado virtuoso que reflete a importância de se juntar pessoas que têm sonhos parecidos, que têm motivações genuínas. Eu acho que a rede sempre foi muito isso, tá? Mesmo com as diferenças, mas com sonhos sonhados juntos, né? Muito legal, Ana. Muito, muito bacana, Marcos. Obrigado também, de novo, por permitir a gente fazer essa reflexão. E mesmo como... obrigado, valeu mesmo. Obrigado a vocês. E aí, Clélia, terminamos ou tem mais alguém? Terminamos. Estou aqui,